E o técnico Eduardo Cudê não é mais treinador do Internacional. O presidente Alessandro Barcelos confirmou agora há pouco na derrota por 2-1 contra a equipe do Juventude. E no vídeo de hoje eu quero te trazer inclusive alguns bastidores sobre essa situação, sobre a entrevista também que aconteceu agora há pouco do presidente Alessandro Barcelos, mas também sobre uma situação bizarra que aconteceu dentro da zona mista do Internacional, e quem protagonizou essa cena foram os jogadores do Internacional, que mais uma vez foram peça fundamental para a demissão de um treinador no Inter. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa noite, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre quem seria o próximo treinador do Internacional. Qual nome você gostaria? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber muito a tua opinião, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações agora ainda no estádio Beira-Rio. Agora é por volta de quase 11 horas da noite. Aconteceu a entrevista do presidente Alessandro Barcelos e logo de cara a gente achou meio um pouco estranho, porque que não seria, por exemplo, o técnico Eduardo Cudê. Ainda um pouco antes da entrevista coletiva do presidente, a gente recebeu a informação que o técnico Eduardo Cudê não era mais treinador do Internacional, que ele, em comum acordo, junto com a direção do Internacional, tinha entregado seu cargo, mas, na verdade, o Inter o demitiu. Isso foi dito pelo presidente Alessandro Barcelos numa rescisão, volto a dizer, em comum acordo. O que significa um comum acordo? Ou seja, ambas as partes concordaram, né, e aceitaram esta rescisão. O Cudê, inclusive, né, se colocou a favor realmente de acabar rompendo com o Internacional. O presidente Alessandro Barcelos também afirmou que como o Cudê só tinha contrato até o fim do ano com o Inter, né, e não um contrato mais longevo, né, nesse momento o Inter não vai ter, por exemplo, que pagar uma multa rescisória tão alta. Inclusive o presidente falou sobre isso e disse que foi bem benéfico para o Inter a questão contratual envolvendo Eduardo Cudê. Isso diz muito pela amizade que os dois tinham, né? O Cudê não tinha criado uma grande multa rescisória, não tinha criado muitos entraves, realmente tinha feito contrato pouco seguro para ele, mas muito seguro para o Internacional. Muito falando também sobre a amizade que ele tinha com o presidente Alessandro Barcelos. Isso não era desculpa para ninguém, todo mundo sabia dessa situação. O que o presidente Alessandro Barcelos falou na entrevista coletiva? O primeiro tom, obviamente, foi o comunicado informando do desligamento do técnico Eduardo Cudê. Segundo, quem que vai ser o treinador do Inter, pelo menos de maneira interina? Pablo Fernandes. Quem é Pablo Fernandes? É o treinador da equipe sub-20 do Internacional. O treinador que, inclusive, chegou no começo dessa temporada, depois da saída do Gustavo Grossi. O Inter teve toda a troca na base e esse treinador estava na Ferroviária. Da Ferroviária, ele vem para o Internacional comandando a equipe sub-20, no qual o Inter é lanterna do Campeonato Brasileiro sub-20, e ele vai treinar o Inter a partir de amanhã. A representação está marcada para as 13h30 da tarde e possivelmente ele deve ser o treinador do Inter para o confronto contra o Juventude no próximo sábado pela Copa do Brasil, tá bom? Agora falando sobre os bastidores da demissão do Eduardo Cudê, antes de falar sobre quem que vai ser o novo treinador. O presidente Alessandro Barcelos trouxe alguns bastidores bem interessantes e que corroboram com algumas informações que a gente já tinha. Que, por exemplo, o Cudê perdeu o grupo. Ele já estava com o grupo perdido. A gente tinha diversos relatos de problemas que aconteciam no vestiário do Internacional. E aí eu até posso citar alguns jogadores, por exemplo, como o Thiago Maia. Ele teve uma briga muito forte, por exemplo, com o Gabriel Mercado, né, que inclusive ficou de fora dos últimos jogos do Inter, com exceção a esse contra o Juventude, como por exemplo Alan Patrick e até Ener Valencia. Foram alguns dos jogadores que ele chegou a ter algumas discussões, mas com o Gabriel Mercado foi uma discussão um pouco mais ferrenha, um pouco mais forte, num tom inclusive um pouco mais alto do técnico Eduardo Cudê com os jogadores do Internacional. Dá a entender que daqui a pouco os jogadores queriam derrubar o treinador argentino? Pode-se explicar que sim, mas o presidente Alessandro Barcelos, o que ele quis dizer? Ele dizia que conversava muito com os jogadores e que ficava muito nítido que o fator enchentes foi muito benéfico para essa derrocada do Internacional, porque o Inter não tinha um time com mais intensidade. E aí, segundo o presidente Alessandro Barcelos, como o Inter não tinha mais intensidade, não tinha mais como fazer aquele time que o técnico Eduardo Cudê gosta, praticar futebol. E na visão do presidente Alessandro Barcelos, tinha que ter acontecido uma adaptação por parte do treinador argentino. Ele começar a, por exemplo, retrancar mais o time, segurar mais o time, né? Não ser, por exemplo, um cara tão ofensivo,
né? Segurar realmente no sentido, né, do Inter hoje ter, né, uma carga física bem inferior aos outros times do Campeonato Brasileiro. E aí o presidente até citou o exemplo que, por exemplo, a maioria dos clubes do Brasileirão são times que não têm uma intensidade tão alta. E aí ele citou, por exemplo, o caso do Botafogo, que é o único que tem uma intensidade um pouco mais alta, porque tem um grupo de jogadores mais preparado para esse tipo de situação. Então ele disse que esse fator enchente pesou, né? Houve uma conversa para ver se haveria daqui a pouco uma mudança, mas é uma convicção do Eduardo Cudê o fato de ele gostar de jogar com intensidade. E esse também foi um fator que acabou culminando na rescisão dele. Mas o fato de ele ter perdido o vestiário foi o principal motivo. Porque todo mundo sabe, a partir do momento que o treinador perde o vestiário, perde o grupo, ele não estava mais com o grupo na mão e não é de agora, não é de ontem, não é de semana passada. Já é de algum tempo que o técnico Eduardo Cudê tem algumas desavenças dentro das principais lideranças do Internacional e a gente até percebeu que isso começou a ficar um pouco mais nítido, principalmente nessa partida agora contra a equipe do Juventude, tá bom? A partir de agora, sobre quem que vai ser o novo treinador do Inter. Obviamente o Inter não tem ninguém contratado, ninguém perto de ser contratado. Mas o presidente Alessandro Barcelos, ele deu algumas pistas do que o Inter procura. Ele disse que o Inter procura um treinador que esteja à altura desse elenco, porque ele disse que o dinheiro não é o problema nesse momento, ou seja, o Inter não vai faltar esforços para trazer o treinador por meia dúzia de reais. O Inter vai gastar, vai abrir a mão, porque o Inter investiu muito caro nesse elenco e, obviamente, se é um elenco que investiu caro, o treinador tem que ser caro, então tem que ser um cara à altura. Segundo, por aquelas explicações de intensidade, vai ser um treinador mais reativo, um treinador que realmente saiba dosar mais os jogadores, mas também um gestor de grupo. Mas o mais importante, o treinador que chegar aqui, primeiro, ele vai ter que se adaptar às características, e aí o presidente falou em reforços, inclusive, né, que contratações que vão acontecer nessa janela de transferências vão ser já com o novo treinador, ou seja, o Inter só vai contratar atletas a partir da vinda do novo treinador. E a principal característica, realmente, um cara que vai ser, a princípio, pragmático, mas um cara assim que dose intensidade, de um tamanho de elenco, que aí dá a entender que pode ser mais um medalhão, né? Um cara assim, mais gestor de grupo, com nome mais forte, mais inflado. E aí o primeiro nome que vem na cabeça, né, que está livre do mercado, seria o de Marcelo Gallardo, argentino, campeão com o River Plate diversas vezes da Libertadores, estava no Al Ittihad da Arábia Saudita, hoje está livre do mercado, seria o nome mais assim convincente, um cara de muito impacto, um gestor e um cara que realmente, se chega, seria o maior treinador hoje do futebol brasileiro, talvez até da América Latina. Mas outros nomes também vão ser bem avaliados, estou colhendo algumas informações, vou postar inclusive no vídeo amanhã para amanhã alguns nomes que eu já sei que são inclusive de agrado da direção do Internacional, tá bom? Mas deixa tu aqui no comentário a tua opinião, qual treinador você contrataria para o Inter? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber, tá bom? Então, volto logo mais com umas informações, um abraço, valeu, falou e fui!